Pronto. Bem, pessoal, voltando aqui às nossas gravações, hoje é o segundo dia. No primeiro vídeo eu fiz a apresentação de como funcionaria, a ideia, o motivo pelo qual estou gravando esses vídeos, tá? E eu vou mostrar aqui agora. Eu tinha falado que eu tenho uma planilha, eu criei uma planilha para acompanhamento, né? E eu vou mostrar essa planilha agora, baseando nela que a gente vai anotar tudo que está acontecendo, tá? Eu vou mostrar aqui, olha só. Chega aqui no Dropbox da vida, emagrecimento. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu só tirar aqui. Isso. Exatamente. Nessa planilha, eu tenho aqui uma aba que eu vou fazer os lançamentos. Eu tenho uma aba de resumo, um acompanhamento e alguns dados que são criados automaticamente, tá? Tem mais uma aqui que é uma tabela de IMC. Eu vou deixar ela para o final aqui, que já vou chegar nela lá. Explicando essa planilha que eu criei, deixa eu só pegar aqui. Legal. Pegar os dados aqui e fixar essa coluna. Legal. O que acontece? Essa planilha, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma área que eu coloco a minha altura, 1,59 m. O peso inicial, eu tinha dito que eu comecei há uns 20 dias atrás. Passei exatamente, foi dia 11 de agosto. Então tem mais de um mês, né, na verdade. Então fiz o cálculo errado. Tem 33 dias mais ou menos. Peso inicial, 122,8. Ele traz automaticamente o meu IMC. E aqui a minha meta. Eu preciso chegar em 62,9 quilos. Com isso, meu peso atual de 119 diz que eu perdi 3,10 quilos, ou seja, completei 4,93% do meu objetivo. Porém, ainda falta perder 57 quilos, 56,8. Então, eu tenho que perder uma pessoa. Absurdo isso, né? Tá? Aqui eu tenho um botão executar. Já vou falar o que é, como que ele funciona. Mas basicamente eu vou até proteger essa planilha. Dar um protect aqui. Legal. Que essas áreas mais em cinza não é para serem selecionadas. Eu só posso selecionar essa área para dizer o meu peso atual e executar o botão. E essas áreas em branco que é tudo coisa digitada. Tá? Então o que eu anoto aqui? Vamos aqui para o final dela. Eu anoto aqui a data que eu fiz a pesagem, ou a data que eu fiz determinada tarefa, atividade, né? E eu vou colocar aqui, por exemplo, 13/9. Ele já traz automaticamente o mês, o ano e o dia da semana. Reparem que eu não consigo entrar mais nessas células, né? E eu vou colocar aqui o peso que eu estava quando me pesei. Do jeito que eu estou fazendo, eu estou me pesando diariamente, até para poder ter a sensação como que funciona o meu corpo, né? Qual é a velocidade do meu organismo, do meu metabolismo, né? Então eu queria ter essa visão, mas a gente já chega lá. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu tenho 119,6. Ele já traz para mim aqui. Deixa eu dar uma protect que eu quero selecionar. O que ele traz para mim quando eu faço? Ele traz a média. Essa média ela é relacionada ao mês e o ano que eu estou fazendo. Por exemplo, 121,7, que para aqui é a média de agosto. E ele calcula automaticamente a média. Qual a média do meu peso em setembro? Até para ter essa visão. Se você pegar aqui, ó, 121. Minha média de peso em agosto era 121, a minha média de peso em setembro 119,68. Aí ele traz meu IMC e a descrição da minha status do meu peso. No final aqui eu coloco para ele o que eu fiz. Se eu andei de bike ou se eu fiz um run, que é corrida. Eu usei essa nomenclatura, mas esse run aqui serve para caminhada ou para trote, né? Que seria o jogging, mas vamos colocar aqui bike.
Eu fiz uma bike e fiz 38 km,9 de bike. Da mesma forma, ele vai calculando aqui a média. Aqui é um pouco diferente. Ele calcula a média no mês do que eu fiz. Por exemplo, dentro de setembro, qual foi a minha média de bike? Ele já calculou. Diferente da minha média no mesmo mês de run, que deu 5,58. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 50 km, que era 22, pulou para 24. Mas o 5 continua igual, porque é a minha média de run. Beleza? Então eu vou deixar aqui, sim, eu vou deixar uma coisa legal aqui. Eu vou deixar 60 km, que é algo absurdo, que eu não fiz isso. E vou colocar aqui que eu perdi, eu cheguei em 143 kg, só para ficar bem gigante mesmo. Depois que eu coloco cada item, a ideia é que eu faça isso aqui, aperte esse botão. É uma macro. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela joga para mim aqui, ela separa nos meus dados da bike, tudo que aconteceu comigo relacionado à bike, ou seja, o meu último item que eu tinha colocado lá, que eu andei 60 km, aqui estão as minhas médias, ou seja, é um filtro da outra tabela. Da mesma forma, ele filtra aqui o meu run, tá? Baseado nesses dois gráficos aqui, eu consigo ter esse gráfico aqui que é o acompanhamento, mas ele ficou estranho porque eu coloquei coisa muito absurda. Deixa eu voltar aqui, vai para 127 quilos, executar de novo. Ah lá, legal. Então, com esses dados aqui alterados, eu consigo monitorar nesse outro gráfico aqui esses meus gráficos, né? E eu vou tirar esses valores aqui, que eu acho que não são reais. Eu vou tirar esses dois valores e executar. O que eu tenho aqui depois que acaba? Eu tenho justamente, por exemplo, como eu estava querendo ver a minha progressão diária, eu queria entender um pouco melhor como funciona o meu metabolismo, eu me pesei diariamente. Se você ver aqui, eu comecei com um valor, um peso, que era 122,8, depois 122,8, depois 122,6, 122,6, caiu para 122,4, manteve a 122,4 e aqui eu dei uma queda brusca, 121, perdi 1,4 kg aqui. Provavelmente estava desidratado, alguma coisa nesse sentido. E subi para 121,5, então a gente consegue perder aqui, ver esse tipo de coisa. Aí, durante alguns dias aqui, eu fui perdendo peso, e aqui eu achei uma coisa interessante. Todo mundo fala daquele famoso efeito sanfona, né? Olha como funciona. Eu perdi peso aqui, aí eu ganhei peso. Perdi, ganhei. Perdi, ganhei. Perdi, ganhei. Aí, perdi, ganhei. Tá vendo? Interessante isso, né? Você vê, eu tenho uma perda brusca e mantenho, perda brusca e começo a manter. Então, isso que eu queria ver. Ele me dá uma visão legal como que está funcionando o meu metabolismo. Da mesma forma, eu tenho aqui a bike. Cada ponto desse significa quantos quilômetros eu fiz de bike. Então, 5,24, 3,19, percorri 23 quilômetros, 6, 15, 34 quilômetros, e assim vai indo. Da mesma forma, meu run, walk ou jogging, né? Que é esses caras aqui. Quanto que eu caminhei? 10 km, depois caminhei 3, depois caminhei 6. Eu consigo ter essa visão, tá? Então, tem essas duas tabelas. Eu tenho esse acompanhamento. E no final eu consigo ter um resumo. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Um resumo. Que ele diz para mim aqui. Treinos e pesos de 2013. Como é que as minhas médias em agosto e setembro. Ou seja, de bike. A minha média de bike, eu andava 14 km. Em setembro eu comecei a andar em média 20 km de bike. Então houve um acréscimo aqui na minha resistência. Da mesma forma, a minha média de walk ou run, né? Em agosto eu andei cerca de 6,19 km ou corri. E em setembro, como eu dei muito mais importância para bike, eu caí de produção. Então eu fiz 5,58. Tenho aqui também a média de peso no mês, né? Aquela história da média, né? Então, em agosto, a minha média de peso era de 121,7 quilos. A minha média agora é da 119,68,
né? E no final aqui eu tenho o total percorrido no mês, quanto que eu corri, quanto que eu pedalei, quanto que eu trotei, quanto que eu fiz, né? Em agosto, que é o azul, eu fiz 181 quilômetros de distância. Já em setembro eu já estava com 183, né? Isso é legal pra caramba, né? Então a ideia é fazer isso aqui, então você ter esse tipo de controle aqui para poder acompanhar. Na primeira planilha aqui, você viu que eu tenho aqui obesidade grau 4. Se a gente pegar a regra do IMC, por padrão, deixa eu pegar aqui, o que ele diz aqui para mim? Que quando você compara o teu IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, se o teu IMC, deixa eu pegar aqui, for abaixo de 18,5, você está abaixo do peso. Se teu IMC foi de 18,5, deixa eu pegar 18,5. Opa. Oh, inferno, viu? Aqui, ó. Aqui, perdão. Oh, caramba. Aqui, ó. Se for de 18,5 aqui a 24,9, você está no peso ideal. Se for de 24,91 a 29,9, você está com sobrepeso. Se for de 29,91 a 34,9, 34,9 aqui, ó, você está com obesidade grau 1. Se for de 34,9, olha só o tanto, hein? 34,9 a 39,9, obesidade grau 2. E assim vai indo. Se for de 39,9 a 44,9, que está aqui, você que está com obesidade grau 3. Ou seja, lá eu estou com obesidade grau 4. Por quê? Porque eu estou entre 44 e 49. Se a gente pegar aqui, entre 44 e 49, eu estou com 48. Então, eu estou quase indo para obesidade grau 5. Absurdo isso, né? Então tá aí. Essa é a apresentação da minha planilha de controle. Eu que montei, tá? Se quem estiver assistindo quiser também ter uma desse estilo, daqui eu vou deixar sempre oculto, porque não é só fórmula de cálculo só. É só pedir, eu coloco um link para fazer download, tá? Então é isso aí. Então, tá apresentada a nossa planilha. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma coisa absurda aqui. Eu vou pegar essa planilha e vou zerar. Eu vou esquecer tudo o que aconteceu daqui para trás. Eu vou começar do zero, totalmente do zero com vocês. Então, executar. É lógico que não vai executar porque está com sem nada, né? Então, vou pegar aqui todo mundo, apagar aqui, que aí zerou. Homem, apertar. Legal. Então foi. Então você pega aqui, não tem mais nada, não tem mais informação nenhuma e não tem mais lançamento. Não tem mais isso. 122. No próximo vídeo eu vou me pesar. E a gente vai pegar do zero aqui o nosso ponto inicial, a minha meta, né? E vamos ver o que vai acontecer. Então tá feito aí. No próximo vídeo eu vou apresentar outra coisinha, tá?